protagonismo feminino no mundo corporativo teve um crescimento nos últimos anos. De acordo com pesquisa realizada pela Grant Thornton, em 2019, cerca de 25% das mulheres ocupavam cargos de liderança. Já em 2022, esse número cresceu para 38%. Isso significa que as mulheres estão quebrando preconceitos e rótulos sobre suas competências profissionais. Mas apesar das conquistas, ainda é necessário lutar pela equidade de gênero e é preciso discutir o assunto. Então, vamos falar sobre liderança feminina? Entra na roda com a gente. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol ainda brilha na estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Olá! Estamos começando mais um Roda de Mulheres. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar sobre liderança feminina. E para discutir o assunto, convidamos mulheres empoderadas e inspiradoras. Estão aqui com a gente a educadora e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do Estado do Ceará, Graça Bringel, a empresária Elisiane Colares, Marti Silva, coordenadora especial de políticas públicas para a igualdade racial da CEPI, e Giovana Barreto, acompanhada do querido e talentoso músico Edgar de Castro Júnior. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas, é muito bom ter vocês aqui para falar de um assunto necessário, né? Que é liderança feminina. Então, eu vou começar a nossa conversa com a provocação aqui para a roda. Quais são os principais desafios para a liderança feminina no Brasil? Bom, o principal desafio que eu vejo, ele é central, que é exatamente o enfrentamento do machismo. É a peça-chave que atrapalha, que cria obstáculo, que dificulta a liderança de mulheres em todas as áreas, né? Na verdade, isso faz com que a gente seja minoria no processo de liderar. Que é eu acho que o estrutural, grande desafio é a gente vencer o machismo, né? Estrutural. E tal, as oportunidades também, que é relativamente dada menos às mulheres do que aos homens, né? Então, é interessante observar que o machismo, ele não está só na cabeça dos homens, né? Ele também está na cabeça de muitas mulheres. Então, isso acaba atrapalhando cada vez mais, porque a gente não está ali todo mundo no mesmo canal, digamos assim. Então, porque é tão estrutural que acaba normalizando que as próprias mulheres acabam embarcando, reproduzindo isso. E reproduzindo, né? Mas você sabe, essa mudança estrutural só sai pela educação. Educando as crianças, né,
de uma maneira diferente, que elas vão ser as mulheres mais fortes. Eu acho bastante interessante, porque as crenças do meu tempo, do tempo de muita gente, que eram essas crenças que limitam as mulheres. Aí você é fraca, você não pode. Não, os pais, eles não botam os meninos para lavar pratos, só botam as mulheres, entendeu? Sim. Isso vai criando os próprios pais, as próprias mulheres criam essa cultura, ajuda a perpetuar essa cultura. Aí você vai ficando sem condição, quando você chega numa vida adulta, de enfrentar determinadas situações. Eu acho muito interessante, porque eu sou de uma família, são 11 irmãos comigo, certo? Sou do interior. Nasci em Saboeiro, numa cidade pequena. Até meu irmão diz assim, quem não morreu nem de lombriga, nem não sei do quê, aí então pode enfrentar qualquer coisa, né? Quem não morreu de parto, nem de uma coisa assim, pode enfrentar qualquer coisa. E eu sempre, como eu nasci muito pequena, cabia assim na caixa de sapato, minha mãe diz. E todo mundo foi muito protegida. Aí um dia o meu irmão Darival disse para mim, mamãe, a Graça é muito forte. E aquela palavra me fez pensar que eu era forte. Hoje eu me sinto forte. Eu me sinto forte e acho que a gente deve brigar pelos nossos espaços com competência, com educação e com ousadia, certo? Isso. Eu vejo assim, por exemplo, as meninas lá do colégio, quando vão sair no 3º ano, eu falo para elas assim, olha, cuidado, vocês são mulheres, vocês brigam pelo espaço de vocês. Aí elas, deixa comigo, entendeu? Ela, não, que conversa é essa? Ninguém toma o meu espaço, não. Mas a gente vê que é uma mudança, assim, muito lenta. Por essa razão, as mulheres ficam o quê? Elas ficam assim mais tímidas. Uma mulher, ela só vai atrás de um carro quando ela se sente que está 100% preparado. Já o homem, ele pode estar 50% que ele mete a cara, certo? Às vezes ele tem só 30 e ele... Exatamente, porque ele foi criado o quê? Para ter força. A mulher não foi criada, ela não fazia esses grupos com concorrência, só dava bonequinha para ela, entendeu? Mas o que eu acho interessante, que a Graça está colocando, é o seguinte... A gente acaba reproduzindo, enquanto chefe de família, esses comportamentos que foram dos nossos avós, que foram dos nossos bisavós. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou uma mulher independente, não só profissionalmente, mas também na família. Os meus filhos, desde muito pequenos, eu ensinei a viver, né? O viver, quando eu me falo isso, é assumir suas responsabilidades e partilhar essas responsabilidades domésticas. Porque não adianta a gente ter uma independência e dentro de casa a gente reproduzir um comportamento onde a gente protege o filho, onde a gente absorve todas as funções domésticas e acaba que há uma contradição entre o que a gente está falando e o que a gente está praticando. E eu tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem. E eles reproduzem todas as atividades domésticas, independente do sexo. Quer dizer, essa educação vindo de casa, ela é muito importante. Vem de pequeno que você vai formando isso. É porque a escola é importante. Mas é a casa, mas a família é porque o processo educativo, ele se dá na escola, na educação formal, mas a educação, ela acontece na vida inteira, inclusive com representações simbólicas, com assimilações de práticas. Você não diz, olha, menina vai fazer isso, menino vai fazer aquilo. Você não verbaliza, mas as pessoas vão assimilando esse comportamento. E ele está na sociedade, ele está entre homens, entre mulheres, e a mídia, nas famílias, nas escolas, nas instituições. Né? Então, assim, o machismo ele é disseminado. E ele é disseminado com uma prática comum, naturalizada. Quer dizer, você imaginar que uma mulher é capaz de liderança, isso é um discurso normal. Ele é assimilado facilmente. Agora, como é que se dá no conjunto, né? Assim, as mulheres podem ser líderes, mas quais são as condições para as mulheres liderarem? Porque essa história também da vida doméstica, que no princípio passa a falsa ideia de que é protetiva para nós mulheres, na verdade é um obstáculo. Né? A mulher para o espaço privado, o homem para o espaço público. Mas isso já foi criado exatamente para dominar. A rainha do lar não tem título mais ridículo do que esse da rainha do lar. E o chefe da família é o homem. Ainda acontece isso. Quando a mulher assume determinado papel de destaque na hierarquia, aí não dá a condição necessária para ela fazer um bom trabalho.
às vezes infantiliza a mulher, às vezes não acredita quando ela está falando, valoriza. não valoriza, aí o homem entra e diz a opinião dele, aí diz, você é recém-chegada, você é muito nova, cobra-se você é muito muito mais da mulher, né? Exatamente, Cobra-se não dá errou porque é condição mulher, de né? creche, de deixar os filhos, entendeu? Dificulta muito, muito mesmo. E A aquele vida negócio familiar é um obstáculo para... Não, que eu adoro família, eu sou uma pessoa de família, eu sou mãe de família, eu sou filha de família. Porque mesmo que você possa explorar outra mulher, dizer assim, para fazer o seu trabalho doméstico, mas você é que é responsável pelos cuidados, pela administração, pela gerência, pela gestão fazer acontecer, da né? casa. Isso é geral. Hoje em dia os homens já compartilham mais. Bastante. Alguns homens. A gente ter a consciência, né, de que existe o machismo, mas a gente não entrar nessa onda. Sim, A exatamente. gente dizer não, né? Tô percebendo, Claro, mas... enfrentar, né? E aí, do mesmo jeito aí que teu irmão te empoderou e tu acreditou que tu era uma criatura forte e foi à frente, né? A minha realidade é interessante porque a minha mãe sempre foi a manda-chuva, a matriarca da família. E o meu pai sempre achou ótimo, porque ele não precisava se preocupar com nada, ela resolvia tudo, né? Então, eu cresci num ambiente em que a mulher era muito forte. E eu, quando aparecia uma situação de machismo, eu entendia como aquilo uma tremenda falta de educação. Você é filha né? única ou vem de Não, uma família eu sou grande? a terceira, né? São duas Certo. meninas e um rapaz. Então, eu sempre achei que era uma falta de educação. Você está falando, você é interrompida, né? As pessoas chegaram e diziam assim, você não dirige bem porque você é mulher, né? Você não faz... Aí eu comecei a perceber que, como assim, né? Exatamente. Mas eu não entrei na onda, entendeu? Eu entendi Pois que a minha aquilo história é ali... parecida com a sua. Minha mãe, Eu meu fiz pai que era não estava político. vendo, né? Eu fiz que não estava vendo e segui meu Entrando. rumo. Pois é, meu pai era política, minha mãe foi professora, foi morar em Saboeiro e casou com meu pai. Lá, meu pai era político, ela fazia discurso, ela vendia na Olha loja aí. que a gente tinha. Ela tinha uma liderança incrível. E é tanto que meus irmãos, nenhum é machista. Todos valorizam o trabalho da mulher, todos empoderam-se a mulher, reconhecem, são verdadeiros companheiros, porque eles nunca viram isso em casa. Né? Porque, como diz aquela música de Belchior, como nossos pais, a gente termina reproduzindo, como bem falou a Giovana, isso que a gente viveu. Vocês Mas acham que o não é isso? machismo estrutural também, que tem a síndrome da impostora, né? Quer dizer, você às vezes assume cargos de liderança, você às vezes não, você acha que você não, será que esse é meu lugar realmente? Será Você que se cobra mais, né? você começa a se boicotar também, né? É. Existe, o que vocês acham disso? Eu acho que a mulher se boicota muito, pensando em ser aprovada, né? Pensando nessa aprovação. E às vezes ela não quer correr o risco, né? Então ela não quer ser julgada. Hoje eu vejo como um grande desafio inspirar mulheres a assumirem cargos de liderança, por exemplo, na minha empresa. E elas muitas vezes falam, não, isso não é para mim, não, eu não vou conseguir. Como assim que não vai conseguir? Por que não vai conseguir, né? Então os homens vão lá, como você estava dizendo aí, às vezes não tem nem 30% da capacidade da mulher, mas ele vai para cima. Né? Porque tem ousadia. O senso comum é que há uma tolerância maior, né, a um erro que vem do homem, né, na questão da liderança, né, na vida profissional, e para a mulher se cobra mais, né? Então a mulher já fica, eu vou melhor ficar numa zona de conforto, porque vão me julgar e eu não estou na vitrine, né? Mas Eu vou tudo me isso esconder, né? advém da educação, porque ela foi preparada, ela é tímida, ela não tem coragem, ela tem medo de assumir. Porque ela não foi preparada para isso desde pequena. Mas também tem a entendeu? questão da representatividade, né? O fato de você não ver outras mulheres assumindo cargos de Exatamente, liderança. Então você acaba achando que você não é E capaz que de isso é assumir muito aquilo. forte, Isso por tem exemplo, uma dimensão. na política, né? Na política Isso. a gente vê claramente A como diferença. é que a gente percebe, por exemplo, a gente observando as eleições, né, as últimas, você tem cota de representatividade feminina, mas ao mesmo tempo essa cota ela tem uma pegada machista ali no embrião, porque o ideal é que a gente tivesse direito a uma cota de eleitas. Sim, de eleitos. de ocupação das cadeiras do Exatamente. parlamento. E não cotas de Para candidatos. disputar a eleição. Aí a gente percebe muitas vezes, né? Eu fiquei com esse desconfiômetro ligado, né? De que eu tenho que dar uma verba, um orçamento X, Exatamente. o partido tem que dar, né, para mulheres se candidatarem, mas aquelas mulheres estão ali para pedir voto para outros candidatos homens. Primeiro eu queria dizer o seguinte, porque a gente tem duas dimensões das relações, né, entre homens, das relações de gênero.
Uma são as pessoais, são as nossas experiências. Eu tenho uma felicidade de ter um pai que me ensinou a ser feminista. Eu tenho uma conduta sempre à frente do tempo dele. Então, a minha experiência familiar me permitiu isso, né? Mas e a coletiva, né, a social. Então, às vezes a gente tem a felicidade de ter experiências pessoais que nos favorecem, mas o mundo e a realidade está remando contrária. Isso é uma questão. Por isso, o machismo é estrutural exatamente por isso. Exatamente. A gente faz as rupturas pessoais, né, e nos coletivos. A minha caminhada para a compreensão do machismo foi política, porque desde os 20 anos eu entrei para o movimento feminista. Então, foi uma caminhada política. Eu fiz uma leitura política e disse, eu vou me colocar politicamente contra essa estrutura de machismo. Mas a gente vê a permanência do machismo muito forte. A gente faz um discurso longe ainda. Quando se fala assim, em ideologia de gênero, é uma tentativa de impedir avanços dessa compreensão. E é político, né? Sim. O feminismo é político, quando a gente se coloca... Eu quero ser uma liderança, eu quero ter o direito de liderar, isso é uma atitude política, mesmo que seja fora da grande política. Agora, na política, essa questão que você está falando aí, foi um avanço muito grande as mulheres conquistarem essas cotas, o direito de cotas, porque nem todo partido político dava oportunidade para as mulheres. Então, a cota obrigatória é um avanço, mas a gente sabe que tem burla. Tem burla, principalmente nos partidos de direita. É isso mesmo. E a gente vai encerrar este bloco dando a dica aí do livro Fictícias, da Roberta Laena. Tá bom? E no próximo bloco a gente vai falar sobre empoderamento feminino, que é super importante para a liderança feminina. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres. Nosso assunto de hoje é liderança feminina. Você sabia que o empoderamento feminino influenciou na inserção da mulher no mercado de trabalho no âmbito da liderança? Nós vamos ver agora um vídeo produzido pela ONU Mulheres sobre empoderamento. E voltamos para discutir o assunto. Vamos ver? Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz
e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Meninas, temos que fazer acontecer, né? E o feminismo, ele é muito importante nesse processo, né? O que vocês pensam sobre isso? Não tenha dúvida que a gente precisa trabalhar muito esse conceito de feminismo, né? Porque também há muito preconceito e muito desconhecimento em relação ao verdadeiro significado. Até porque tem nuances, isso né? É verdade. Tem muitas nuances, tem feministas que são, né, mais radicais, né, outras mais para o centro, né? Mas assim, o feminismo, eu considero o feminismo como um sujeito político coletivo. Tem um propósito, né? O feminismo é um enfrentamento ao machismo, mas uma carga de preconceito que cai sobre essa palavra, sobre essa prática política, né? Sobre as mulheres que se dizem feministas, sobretudo no espectro da direita. Os conservadores, inclusive, nos últimos tempos, tornaram o feminismo um inimigo público. Exatamente. Né? As feminazes, né? Articulando o feminismo com uma postura ruim. Na verdade, o feminismo é um projeto de sociedade em que as pessoas sejam iguais, homens, mulheres, que inclusive as liberdades, né? A gente não pode falar mais apenas em homens e mulheres, a gente tem que considerar a diversidade, as diversidades sexuais também. E o feminismo ele é imprescindível. Ele é imprescindível, porque a gente tem um machismo estrutural de tal forma que, quando a gente fala no empoderamento das mulheres, é tanto desafio para chegar nesse empoderamento que passa pela cultura, pela política, pela educação, pela economia. Você não pode falar em empoderamento de uma mulher que não tem a possibilidade salarial, a possibilidade econômica de se desenvolver, ou de acesso de acessar a educação, de acessar políticas públicas, de acessar serviços que vão facilitar a sua vida, né? A gente precisa pensar também que o Estado, a sociedade, ela precisa fornecer serviços públicos que tirem a carga da vida doméstica das mulheres. Sabe o que é você ser responsável por toda uma estrutura que facilita a vida das pessoas fora de casa? Assim, as mulheres... até recentemente, porque hoje, graças a Deus, a gente quebrou esse conceito. Quem estava em casa não trabalha, né? Você trabalha? Não trabalho, não. Sou só dona de casa. Veja bem que autoconsideração cruel, né? Porque as mulheres em casa, elas trabalham muito. E mesmo que haja divisão das tarefas, ainda é uma divisão desigual. Mas se a gente for pensar bem, do ponto de vista da economia, são essas mulheres que em casa lavam a roupa, cuidam dos doentes, das crianças, às vezes a mulher cuida da sogra. Sim. Porque o homem, filho, transfere essa responsabilidade para ela. O que é interessante na fala dela é que esse vídeo que foi passado, ele é muito reflexivo. Quando à medida que eu estava assistindo, eu estava vendo em que partes eu tinha conquistado esse empoderamento, em que outras eu ainda precisava trabalhar mais, né? Em relação à vida doméstica da mulher, principalmente uma mulher independente, ela tem muitos conflitos dentro de casa. Sim. Né? O que é interessante, que mesmo eu tendo nascido numa família onde o meu pai era o centro, era o chefe, e a minha mãe era aquela mulher submissa, a esposa do chefe, com o passar dos anos, essa interpretação minha mudou, porque ele me ensinou, de um modo geral, a viver a vida. Meu pai, ele nunca poupou um filho para um determinado aprendizado. Então, quando havia obra em casa, ele disse, você vai aprender a mexer uma massa, você vai aprender a edificar uma parede, você vai aprender uma mecânica de um carro, sim, você vai aprender a cozinhar. Quem me ensinou a cozinhar foi meu pai. Né? Mas eu queria só concluir, desculpa, dessa história da economia, porque são as mulheres que dão a estrutura para o mundo do trabalho funcionar. Veja bem que lava a roupa do homem que vai trabalhar, quem faz a comida para ele se alimentar. E isso, do ponto de vista da sociedade capitalista, é um trabalho invisível e sem remuneração. Precisaria de porque é o seguinte, para a pessoa ir para a rua, ela precisa estar com a roupa limpa. Ela precisa estar alimentada. Ela precisa estar com a saúde, de alguma forma, com cuidado. Então, essa transferência dessas tarefas para as mulheres é uma forma opressiva de dar a elas, a nós mulheres, uma ocupação que depois é totalmente desvalorizada.
Quando a vida doméstica poderia ser uma coisa muito tranquila, né? Aliás, a gente precisa de casa, a gente precisa de uma estrutura de vida interna, né? Só que necessita de uma rede de apoio, né? Precisa de uma rede de apoio. Então é preciso ter cozinhas coletivas, lavanderias públicas coletivas, educação desde a primeira infância para garantir que as crianças estejam bem atendidas, né? E assim as mulheres possam ter liberdade e empoderamento. Você não tem liberdade. Se você tem que cuidar de 3 meninos todo dia, qual é a liberdade que você vai ter, né? Para onde é que você vai? Qual é o seu tempo? Então, o empoderamento ele não pode ser compreendido assim como uma coisa subjetiva. Tem que ter estrutura, tem que ter economia para isso. Tem que ter políticas públicas. Tem que ter políticas públicas para isso. Né? E, Marti, mais uma questão. Assim, se isso é muito difícil para as mulheres brancas, para as mulheres negras, isso triplica, não é assim? Porque as mulheres negras elas têm uma posição de subordinação para além da questão de gênero, que é a questão de raça. Né? E aí tem um conjunto, tem uma miríade de coisas que dificultam mais. Né? As mulheres negras elas estão mais concentradas na população pobre, porque as oportunidades elas também são dadas de acordo com a questão étnico-racial. Eu queria que você falasse até sobre isso, porque as pessoas elas tendem a minimizar um pouco essa questão, né? de achar que, por exemplo, que é mimimi, essa coisa das cotas, né? Embora eu acho até que a gente superou isso, assim, depois que a gente teve provas, né, assim, muito... Isso. O experimento já completou, né? ciclos Eu acho tão engraçado resultados, né? Essa palavra mimimi, ela, inclusive, a palavra mimimi, ela é infantilizada, né? Ela tem assim, o que é que ela diz? Ela é um substantivo, ela é um adjetivo. Mimimi é aquela coisa que nem balbuciar, né? Não expressa nada. Então, dizer que a mimimi, a denúncia do machismo, do racismo, é infantilizar a nossa posição, né? Os enfrentamentos que a gente faz. E não é mimimi. Vamos aí, ONU Mulheres traz também outras tantas pesquisas, e em anos anteriores, eu não estou atualizada com essa última pesquisa, mas sequencialmente nas pesquisas anteriores, eu acho que a atual, a última, vai confirmar isso, do ponto de vista da distribuição de salários, né? O homem branco ganha mais do que qualquer mulher. As mulheres brancas ganham mais do que a população de negros e negras, e as mulheres negras estão na última escala de distribuição de salários. E a gente faz isso na comparação de atividades análogas, né? Sim. Semelhantes. Naquelas carreiras que tem piso salarial, concurso público, evidentemente, que há já aí uma equidade, né? Mas é pesquisado, é resultado, é dado que as mulheres negras ela têm mais dificuldades. Porque ela vai enfrentar o machismo e o racismo estrutural também. E a pobreza. Né? Como ela E falou, aí que tem é estrutural também. Exatamente, que é estrutural. Realmente, você tem muito bonitas suas palavras, muito estudadas, nos leva a fazer uma grande reflexão. Mas eu sou, assim, eu não me considero uma pessoa feminista, sabe? Sinceramente, eu acho que a sociedade tem que ser a sociedade da competência. Quem tem competência, tem. Pode ser homem ou pode ser mulher, ocupar aquele cargo. Agora, eu acho que deve haver equidade, não igualdade. E tanto para as estudos, equidade para a mulher, entendeu? É que as pessoas têm que entender o que é equidade e o que é igualdade, exatamente para poder... Agora, realmente, a diferença de salário, né, é substanciosa, como você falou, é exatamente isso. E por essas razões, a gente tem que lutar por essa... Porque o que nós temos direito, porque nós temos a mesma competência, às vezes mais, às vezes menos, mas que quando depende você está de falando cada aí, situação. Você está tendo um discurso feminista. Exatamente. É isso que eu ia falar. Lindamente, é exatamente isso. Ela é uma feminista silenciosa. Você é feminista e não sabe, Graça. Agora, claro que a gente tem que... Eu acho que as Mas sabe pessoas... o que é isso? É o preconceito que se criou Exatamente. em torno do termo, né? Mas sabe o que acontece? Que as pessoas elas confundem feminismo com feminismo. Porque o feminismo é tipo assim, é a mulher que quer ser mais que o homem, né? Que é o contrário do machismo. E, na verdade, será que existe isso? Eu acho que não existe, não. Mas eles comparam... É como a ideia do racismo reverso. Não, isso aí não existe. Não existe. Não, racismo reverso... Não existe, mas é o seguinte,
é forçar muito, Teve né? uma vez uma pessoa muito importante aqui do Ceará que disse que o feminismo era o machismo de saias. Não, E assim, isso é um grande equívoco. O feminismo é um projeto político de uma sociedade que seja igualitária no sentido dos direitos, Dos né? direitos, A equidade e exatamente. as possibilidades. E assim, a gente vai falar de competência. Todo ser humano essencialmente é competente, porque tem a inteligência nata, né? Sim, e tem a inteligência Agora, dele. Ele tem a um ponto que ele é inteligência forte. nata, ela não brota. E a inteligência, a competência, a capacidade, não é uma coisa que surge do nada. Então é o seguinte, a competência ela também é uma construção social. Eu vou ser mais ou menos competente de acordo com as oportunidades que eu tenho. Pronto. E aos homens sempre foi dado mais oportunidades. Não tem nem dúvida né? disso. Talvez nem tanto de estudar, porque as mulheres têm mais nível... Tem muito mais as estudo mulheres, hoje que os homens. as universidades, né, provam que tem mais mulheres matriculadas do que homens. Mas na hora de ascender na empresa, os homens estão mais ali disponíveis. São mais aguerridos. São mais né? aguerridos. E Então, são mais olhados, são mais escolhidos. são mais vistos, eles têm mais Tivemos um aumento, disponibilidade né? de Como eu tempo. falei, como eu falei na abertura, tivemos aí um aumento. As mulheres em 2019 éramos 26%, se não me engano, e em 2022, 38%. Então, quer dizer, mas esse ainda é um aumento e são números ainda... Porque né? nós somos metade. E somos metade da população, ainda são números Não, pequenos, sim. né? Porque a gente ainda tem que ainda tem muito que avançar. avançar. Eu queria perguntar para vocês, porque assim, vocês falaram no início dessa questão da questão que as mulheres às vezes fazem as coisas e são cobradas pela questão do machismo, e quando elas assumem esses cargos de liderança, muitas vezes elas querem imitar a forma dos homens de trabalhar, de ser, né? Vocês acham que isso ainda existe muito ou está mudando? Na minha concepção, eu acho que a mulher tem uma administração, uma liderança totalmente diferente do homem. Ela tem um poder de escuta, ela dá colo, ela é mais criativa, ela é mais horizontal a administração dela. As pessoas mais participativas, as pessoas que cercam, ela mais conversa muito mais, entendeu? Eu acho que a mulher é uma excelente líder quando se propõe a ser. Eu sou suspeita de falar porque a minha escola profissional ela é liderada por uma mulher. Né? E dentro da empresa, a gente tem um quadro de colaboradores que 80% é feminino. Então, o homem lá não canta de galo, não. Na verdade. Aliás, até tenta e a gente deixa pensar ou deixa um espaço até para respirar. Quem sabe, porém, todavia, né? Mas, assim, o mais interessante nessa minha escola de vida, nesse profissional, né? Porque eu posso dizer isso porque eu estou há 35 anos no mesmo local, apesar de ter asas para todos os lados, em todas as áreas da cultura. Né? Eu não estou presa lá. Para você ver, eu estou dentro de uma empresa feminina em que eu posso exercer 1000 faces. Então, aí você mostra como essa liderança, essa chefia... Como é importante, Como né? é importante de incentivar, de dar oportunidade da gente buscar algo mais. E isso eu vejo no dia a dia. Quando a Graça colocou que é uma administração participativa, igualitária, sempre no diálogo, na conversa, nunca existe uma imposição. Então, a gente se sente capaz, a gente cresce com isso. Como eu falei, eu cresci dentro dessa empresa. Hoje eu tenho, vamos dizer assim, grandes oportunidades na vida, eu piso firme, eu sou uma mulher muito forte, né? Eu sou a chefe da família, com muito orgulho. Né, de dizer isso, eu não tenho medo de nenhum palco, de nenhum cenário, de nenhuma situação, de nenhuma sala de reuniões. Eu me posiciono em qualquer local, silencio quando eu estou aprendendo e falo quando eu acho que devo falar. Então, é assim que eu me sinto hoje, mas por conta da fortaleza de mulheres que eu convivi, que eu convivo, que me deram essa força que eu coloquei há pouco, força estranha. Né? E no mercado, liderando e sendo mulher, como é que é essa sua relação com o mercado? Como eu falei no começo ali, eu me sinto muito confortável porque eu não entro na onda, né? Assim, mas eu não entro na onda porque talvez eu tenha esse exemplo doméstico, né, da minha mãe, que realmente sempre dominou tudo dentro de casa. E eu vou para cima, né? Eu tenho muita coragem, né? Me sinto muito fortalecida, né?
para poder enfrentar e me colocar. E tem momentos que você vê claramente que tem... você vai falar, você é interrompida, você às vezes tem que gritar mais alto para conseguir furar o discurso. Exatamente. Né? Às vezes você prefere dizer, não vou gritar, eu vou esperar aqui um pouco para eu achar aqui um momento de furar a bolha. Né? Mas eu me sinto muito confortável. Na hora que a gente começa a tomar consciência e você se sente fortalecida, como você falou, você começa até a se divertir um pouco com as situações, né? Porque você olha, você percebe tudo que está acontecendo e você consegue mexer pedras no xadrez para ver quanto é ridículo, né? Você se diverte com aquilo e você consegue se movimentar ali de uma forma para conseguir furar, né, a bolha. E às vezes até quando você sente espaço, não, vou sair desse grupo porque eu não vou render, né? Ou faço algum jogo dentro da empresa de, nesse espaço é um espaço muito masculino que funciona muito bem com outras pessoas da equipe. Eu não vou furar, também não vou entrar no embate, porque não vale a pena. Não vai bater de frente. Mas eu me movimento. Eu vou dar um exemplo que é até um pouco engraçado, né? Na minha Eu quero função... saber desse seu exemplo, Giovana. Eu quero ouvir atentamente esse seu exemplo, mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Nossa. Voltamos já já. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta e essa força é tanta, tudo aquilo que você ouvir esteja certa que estarei vivendo. Olhe os brilhos dos meus olhos e o tremor das minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que meu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. É isso, estamos de volta. E neste terceiro e último bloco do programa temos o Espaço da Artista. E como o nome já diz, é um espaço para divulgar os nossos talentos artísticos, seja na música, teatro ou dança. E a nossa convidada de hoje é essa belíssima voz que vocês acabaram de ouvir, Giovana Barreto. Me diga, amiga, que voz! Fala um pouquinho da trajetória, da sua trajetória. Eu sou das artes, né? Eu venho de uma família, como eu disse anteriormente, onde o meu pai era o chefe, mas a minha mãe tocava acordeon, estudou numa escola católica onde ela tinha que trabalhar todas essas aptidões femininas, o bordado, a pintura, o desenho. E eu tive essa, vamos dizer assim, essa escola, essa herança, graças a Deus. Entrei para a educação, que é um campo realmente onde a mulher é muito forte. Né? Sou pedagoga, sou terapeuta ocupacional. Eu gosto muito desse trabalho feminino, das ONGs, das atividades, do palco, das artes. E assim, eu não me vejo como uma pessoa de um canto só. Posso dizer assim,
eu tenho múltiplas faces. Você é plural. Eu sou plural. Eu represento, eu interpreto, eu canto, eu danço, eu dirijo. Eu construo uma estrutura para que eu possa, vamos dizer assim, brilhar. É assim que eu gosto. No meu dia a dia, na minha vida, é assim. Isso no trabalho, num trabalho formal, né? Aliás, todo o trabalho é formal. Né? Mas, assim, naquele trabalho que exige uma certa disciplina, uma pontualidade, aquela rotina. Como também tem um outro trabalho em que eu estou com meu parceiro, né? Demais, Edgar de Castro Borrão. A gente está juntos nesse casamento artístico há mais de 30 anos. Nos conhecemos nos palcos e na arte. Exatamente, uma harmonia, um encontro realmente da arte, onde a gente já dividiu vários cenários culturais. E isso, eu levo muito isso para o dia a dia, para o meu trabalho. O que é interessante, Giovana, é que você são 30 em casamentos de 30 anos aí, e na escola você tem 35 anos. Você consegue uma pessoa conseguir manter todo esse tempo, né, mantendo essas estruturas. Então, assim, acho que o nome disso é competência, não? É muita competência. Vamos dizer assim, eu prefiro dizer que eu faço as coisas com verdade, com paixão. Eu sempre, vamos dizer assim, de uma maneira popular, eu digo que eu gosto de tesão realmente de fazer as coisas. O que não mexe comigo emocionalmente não me cativa. Você tem que gostar do que está fazendo, tem que amar realmente aquilo ali, né? Porque senão a coisa assim, não é produzida de mas forma... mostra a fidelidade que eu tenho às pessoas, a honrar ao trabalho, né? A dignidade que eu tenho. Por exemplo, nossa relação passou pela família, construção, cada um construiu a sua família. A gente sempre manteve a estrada e o palco e tivemos inúmeros parceiros, né? Durante essa caminhada. E a arte acaba virando família mesmo. Vira, é uma grande família, é uma grande família. Né? E ao longo desse tempo, de 30, 35 e tudo mais, eu fui descobrindo várias Giovanas. Né? Eu saí da pedagogia, na verdade, eu saí da terapia ocupacional. Eu gosto da reabilitação, eu gosto da saúde mental, eu gosto da ação psicossocial, eu gosto da área da neurologia. Mas como é que a música entrou na sua vida? A música, como eu falei no início, né? Ouvindo as serestas lá em casa, minha mãe cantando, aquilo ali. Apesar já ali você pensou em ser desde cantora? 2, 3 anos, final da noite, a gente parava tudo, não tinha a TV, só tinha determinada programação. Aí minha mãe ia tocar acordeon e a gente ficava ouvindo. Apesar de eu não gostar muito, achava assim uma coisa muito grande, né? Mas aquilo ali me entrou na pele. Na sua vida, mas aí, desde aquele momento, você falou, eu quero ser cantora? Não, a voz, a música, ela veio no caminho, quando a gente se encontrou, né, na vida. E aí a gente começou dentro do colégio fazendo atividades. Você se descobriu cantora no colégio, é isso? Eram atividades pequenas. Ele acreditou muito na minha potencialidade, na questão de cantar, de dizer assim, é capaz. Foi muito legal isso, entendeu? Ele é muito generoso quando ele dividiu um palco que era muito masculino e que ele chamou e disse assim, eu vou contar uma coisa assim, bem das antigas. Quando não existia carnaval de rua em Fortaleza, não existia pré-carnaval, essas coisas, ele foi precursor com uma banda chamada Grande Circular, na Bandalheira. Maravilha. Você vê, deve estar desenterrando muita gente aqui. E aí, ele pegou e disse assim, qual era o repertório deles? Aí eu cheguei, muito nova, e disse assim, vamos para Canto dessa Cidade, vamos Daniela Mercury, vamos Margareth Menezes. Então, eu cheguei assim numa praia que era dele, mas ele não tinha experiência das músicas, daquele repertório, e ele acreditou. Aí, na partir dali, eu comecei a me sentir capaz, né? E fui dividindo isso também na terapia. Uma coisa legal, quando eu fui estagiária acadêmica lá no IJF, né, eu fui uma das acadêmicas que entrou com a música, com o canto. Porque quando você está naquela situação de queimados graves, né, e tudo mais, quando você começa a cantar, você começa a mexer com o emocional. A pessoa começa a tentar... Se eu chegar para você, eu quero que você faça um sorriso, pisque o olho, abra a boca, aquilo ali é um processo muito doloroso. E a música, ela alivia. Eu costumo dizer aqui, sempre, que a arte, ela salva, né? Salva. A arte, ela é um alimento, ela é um bálsamo. Então, assim,
seja a música, seja o teatro. Então, assim, é muito importante. Isso. E que bom que nós vamos, né, agora, nesse ano, voltar com todos esses movimentos artísticos. Poder como é que viver você a cultura novamente, Exatamente. né? Como ela O que você pensa a de respeito perto. disso? Porque a cultura não dá, a gente tem que, parece que tem que tocar aquele E qual a sua invisível. expectativa, Giovana, em relação a isso? Eu espero que a gente tenha, acima de tudo, responsabilidade e prudência, né? Para que a gente possa viver cada espaço desse com sabedoria. É tudo que o artista quer. Ele foi muito prejudicado, todas as áreas foram tentadas suprir, organizadas de uma certa forma. Mas a arte, o palco em si, ele parou. Né? Foi realmente fechado, as cortinas, né? Tudo ali ficou parado. Por mais que o artista tenha ido para as lives, mas o público, o artista, ele quer o palco. E assim, deixa eu só me meter um pouquinho, que eu não sou artista, mas eu sou amante. Com certeza. Né? E eu acho que a arte é a coisa tão maravilhosa, porque quando você não cria, quando você não produz, quando você não apresenta, você recebe. Então, é assim, talvez seja a coisa que tenha a grande capacidade de circular, né? E a necessidade, nós precisamos de arte. É verdade. Nós precisamos da cultura, né? Então, da assim, além disso que ela foi muito interessante o que ela falou. A gente precisa agora ter um olhar diferenciado, e a gente acredita que vai ter esse olhar diferenciado para a cultura, né? Para o artista, para a valorização das produções, das artes que são feitas. Acreditar que a gente pode transformar também através disso. E acreditar e ver que a arte também pode ser um mercado, né? Que Sim, as pessoas, a cultura que funciona, criativa. que move a economia. A economia É um mercado, criativa, é uma economia, né? exatamente. Mas as pessoas muitas vezes acham que não, é apenas um divertimento, que está jogando dinheiro fora e não entende como funciona todo esse mecanismo, né? Que na verdade, a cultura movimenta a economia. Né? Muito interessante que a gente que está no palco não entende toda essa produção que existe para chegar até aqui, para colocar a gente no centro, né? Da atenção, da luz. E isso é que é a economia, é que move tudo isso, é a produção que está por trás, é o roteirista, é toda a equipe que tá dando essa assessoria. Então, as pessoas desvalorizam muito o artista. Né? A falar, tá caro, tá isso, tá aquilo. O artista ele precisa estudar. Não é só simplesmente cantar uma música. Não é simplesmente subir no palco, pegar um texto e interpretar. Existe uma doação emocional. Eu vi uma vez, eu gosto muito de teatro, seja aqui, seja em outro estado, em outro lugar, seja enfim, eu vou. E gosto muito de ouvir. Tive a oportunidade na vida de fazer alguns workshops com diretores de TV, como o Jorge Fernando, e ele falava muito assim, em uma das situações ele citou um exemplo, que a Fernanda Montenegro, ela quando saía do teatro, ela precisava sair um pouco, eu disse assim, poxa, mas terminou a sessão 1h30, 2h da manhã, a pessoa ainda vai sair para desconstruir o personagem que está dentro dela, para não ir para casa com aquele personagem. O artista, quando está no palco, você sabe bem disso, ele passa um tempo para ele sair daquela transe, daquela sensação que ele está ali. Você fala com o artista logo após que ele sai do palco, não é ele que está ali. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que quando um artista ele para fazer a música, naquele momento ali é corpo, alma e coração. Não é só abrir a boca e repetir melodicamente, afinadamente uma música. Não tem nada a ver. Vem de dentro, vem da alma, vem da vontade. Né? O cantor, ele é um intérprete. E nessa sua trajetória, como foi? Você fazia trabalhos em barzinhos? Como é que você divulgava o seu trabalho? A gente fez muito... A gente teve um celeiro, né, cultural em Fortaleza riquíssimo. E eu sou dessa época, dessa geração, do Bar Academia, do Cais Bar, do Chopileque, de lugares que era o reduto cultural de Fortaleza. Né? E eu tive a oportunidade de dividir isso formalmente com ele. Você é intérprete, mas tem músicas autorais ou apenas interpreta? Não tenho. Eu tenho uma filha que é autodidata, maravilhosa, que tem composições belíssimas, que eu digo assim, meu Deus, saiu de dentro dela essa composição, isso é tão chiclete, é tão forte essa música. Por que não faz a coisa em família ali, menina?
Boa, vamos marcar. E aí, esse palco, por muito tempo, foi realmente um espaço muito confortável. Ele conciliava universidade, conciliava o trabalho e conciliava a noite. Eu consegui construir 24 horas ao dia. Quando isso foi acabando, né, fechando esses lugares, a gente foi perdendo um pouco o nosso espaço, né? E aí seguiram outros estilos, seguiram outros artistas. É o momento de você dar a vez. Hoje eu uso a arte como terapia, hoje eu uso a arte como uma ferramenta pedagógica, onde eu trabalho. Hoje eu uso a arte dessa forma, como vamos dizer assim, uma sensibilização temática, né, do que está sendo promovido, do que está sendo trabalhado. É dessa forma, mas dividimos ainda muitos... E você conseguiu passar a mensagem, né? Porque ela aqui ficou emocionada com a voz, não foi isso? Pois é, voz que fala ao coração. É isso que o artista quer, chegar no outro, Chegar é no conseguir outro, sensibilizar, chegar a tocar o outro. é conseguir tocar o outro. É o Isso sentido é que da importante. arte, né? Ter essa possibilidade de fruição, quer dizer, de entrega, de ser vista. Talvez não seja só pela fama, né? Eu acho que esse é o papel da arte. Eu acho que é o papel da vida. Papel da vida. Tocar as né? pessoas. Deixa eu só fazer uma pergunta também. Você falou que o Ceará, no momento, foi um celeiro, e eu acho, né? Nós temos artistas, músicos, né? Sim. Maravilhosos, compositores, poetas, mas também, e aí é mercado, houve também uma invasão de determinados estilos, de determinadas produções, que eu acho que prejudica a boa arte. Estou falando da música ruim, dessa música de mercado, de uma música que é feita a partir de um nicho, de uma ideia que, inclusive, para as mulheres é péssimo. Né? Você percebe isso? A sua arte se ressente desse processo? Eu acredito que na verdade, foram construídos novos espaços. Mas voltando à Fortaleza, quer dizer, voltando a circular em Fortaleza, resgatando isso, eu pude ver que ainda existe muitos lugares em que a nossa música, o nosso estilo, vamos dizer assim, ele é preservado. Invadiu. Hoje o músico, principalmente o violonista, ele foi muito prejudicado em relação a isso, porque enquanto ele, eu sempre faço essa matemática, enquanto ele, numa determinada parte melódica de uma música, ele toca 10 notas, hoje o autodidata é 2, 3 e reproduz e ocupa o espaço de um músico ou de uma musicista que está fazendo um trabalho de pesquisa, de estudo e tudo mais. Há uma influência muito forte desse estilo musical, mas eu acredito que são tribos. Eu, por exemplo, eu posso dizer que pela arte eu frequento, eu produzo, eu trabalho, mas não é o lugar que eu vivo. Onde eu vivo e habito, ele ainda é preservado. Giovana, eu desejo então que você continue, porque a voz é maravilhosa. E eu gostaria que vocês encerrassem o programa de hoje, que, infelizmente, meninas, estamos terminando, mas muito feliz com a presença de vocês. Mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas, né? E eu desejo, assim, sucesso na vida e na carreira de vocês, tá bom? E a gente fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Maria é o dom, a cor é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Maria, que linda elas cantando. Mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na tela essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.